Josué, capítulo 24, verso 1, Josué 24, 1. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me dê graça, te peço, e me dá a inspiração necessária para que eu seja a boca do Senhor na manhã de hoje, a ferramenta usada pelo Senhor na manhã de hoje, para que meu irmão e minha irmã que saíram das suas casas e vieram até aqui, sejam fortalecidos na Tua palavra, bem como aqueles todos que estão acompanhando através da transmissão, em nome de Jesus. E você que concorda vai dizendo amém, diga graças a Deus. Olha, meus irmãos, é um texto que é um pouco longo, nós faremos a leitura dele de maneira que fique fácil a nossa compreensão. Então vamos lendo e parando. O tema em cima aqui, do início da minha Bíblia, no capítulo 24, diz assim: a renovação da aliança em Siquém. A renovação do quê? Aliança. Se estava renovando uma aliança, é porque já tinha uma aliança. Então, duas coisas, Rose, que nós temos que pensar. Primeiro, eu tenho uma aliança. Segunda coisa, se eu tenho aliança, eu tenho feito a renovação dessa aliança. São duas coisas importantes. Aí, a aplicação, ela vai se dar em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Eu vou começar por aquilo que é mais comum quando se fala de aliança. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. O irmão tem uma aliança com a sua esposa. A irmã tem uma aliança com o seu marido. Se tem aliança, não, pastor, nós não tem aliança. Nós não estou falando da aliança, o objeto, a joia, né? Não estou falando da aliança, objeto. Estou falando da aliança mesmo. Aquela aliança que é o compromisso firmado. Um dia eu conversava com uma pessoa que me disse assim: pastor, eu estou junto, ou nós estamos juntos, a pessoa e a outra pessoa, mas nós não temos compromisso um com o outro. Cada um de nós vive do jeito que nós quer viver, mas nós estamos juntos. Eu acho que isso não é aliança. Aliança é estar junto, estar comprometido com a pessoa. Então, vamos falar de casamento agora, nesse momento. Tem aliança com a sua esposa? Tem aliança com o seu marido? Joia. Quem tem aliança, faz a renovação das alianças. Aí celebra, né? Cada ano tem um nome de celebração de aliança. Dos mais conhecidos, pelo menos para mim, para você, pode ser que você saiba demais. Bodas de prata, que é com 25 anos de casado. Bodas de ouro, com 50 anos de casado. Mas todo ano há aquela comemoração pelo casamento, pela aliança que foi feita. Então, tem a aliança em relação ao casal. Tem a aliança em relação à vida profissional. Essa semana eu estava num estabelecimento comercial, onde um dos nossos jovens vai iniciar a trabalhar lá. E aí eu conversei com a pessoa responsável ali. Falei: fulano vai começar segunda-feira, amanhã. Ele falou: então, joia, deu certo, deu. Falei: mas você conversa com ele e eu vou conversar também. Tem que trabalhar. Vem para dentro da empresa para trabalhar. Tem gente que só quer o dinheiro da empresa. Tem gente que só quer receber da empresa, mas não quer trabalhar na empresa. Não quer fazer o compromisso que... Aí são, hoje eu não vou saber falar os nomes,
mas tem, por exemplo, da CLT, né, da consolidação das leis trabalhistas, carteira de trabalho assinada, tem outro que não tem carteira assinada, mas tem um contrato assinado. É um compromisso, é uma aliança. Tem pessoa que não assinou nem carteira de trabalho, nem um contrato, mas tem uma conversa empenhada, é um compromisso. Você lembra daquela história do fio do bigode? Quem lembra do fio do bigode? O fio do bigode é um compromisso empenhado numa palavra. Tirava o fio do bigode, está aqui, estou empenhando a minha palavra, está aí, está feito. Se eu falei, está falado. Então, compromisso na vida profissional, compromisso com a família. Compromisso com a família. Tem gente que para a família... me permita dizer assim, mas lógico que eu não estou direcionando a ninguém ali nem aqui, é a forma de exemplificar. Tem gente que para a família de lá faz tudo, mas para a própria família não faz nada. Tem gente que para outra família se desdobra, para a própria família não se mexe. Então, tem que ter o compromisso com a própria família, a aliança com a própria família. Então, quando a gente vai conversar aqui, eu estou fazendo a inversão, estou propondo o pensamento de aplicação, já falando das alianças, porque nós vamos ler, o texto é longo, então nós vamos lendo e fazendo as pontuações, mas é importante nós pensarmos nisso daí. Aliança, eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso, vida espiritual, tenho um compromisso com Deus. Não tem, então preciso ter, preciso entregar minha vida para Jesus, passar pelas águas do batismo, congregar. Outro dia eu conversava com uma pessoa que estava dizendo, pastor, eu estou assim, estou assado, estou em tal lugar, estou fazendo assim, não sei. Aí, de vez em quando, eu vou lá fazer uma visita. Falei, você tem que criar raiz lá onde você está e frutificar lá. Para mim, isso é assunto bem resolvido. É um assunto bem esclarecido na minha cabeça, não tem dificuldade. Então, compromisso com Deus, compromisso com a obra, com a igreja. Eu acabei de pedir para você que pode, você fez a sua contribuição diária e eu pedi mais contribuição ainda. Se você puder contribuir para a festa. A festa não é uma atividade que nós vamos entregar presente para as crianças. Você faz a sua contribuição. Por quê? Porque você tem um compromisso com esse altar, um compromisso com essa obra, um compromisso com esse pastor, um compromisso com essa placa de denominação. Isso é coisa importante que nós temos que ter bem claro no dia a dia. Quem entendeu bem o assunto aliança, quem entendeu bem o assunto compromisso, não sofre no dia a dia, não sofre, por questões das mais simples, de jeito nenhum, muito menos questões das mais complexas. Vai ter as lutas do dia a dia, porque no casamento, na empresa, na família, na igreja, na vida do dia a dia, nós temos as nossas dificuldades. As nossas dificuldades, elas acabam fazendo com que nós às vezes tenhamos que nos esforçar um pouco mais. Isso aí qualquer um tem. Mas o sofrimento por uma quebra de aliança, não. Desse a pessoa, ela está ilesa, ela está sem esse tipo de necessidade a se observar. Então vamos para a leitura do texto, e aí após a leitura do texto, nós faremos a conclusão da nossa reflexão. Diz assim, versículo 1: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Josué era o líder, ele reuniu todos em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante dele. Isso aqui já começa a mostrar para nós o quê? Que ali havia uma aliança forte sendo empenhada, uma aliança forte sendo estabelecida. Por quê? Porque ele convocou autoridades, líderes, juízes, oficiais, e eles compareceram diante dele. Isso é algo que nós temos que pensar.
É algo que nós temos que olhar para a Bíblia e pensar, opa, pera lá, na Bíblia diz que Josué convocou e o povo compareceu. Eu tenho comparecido nas minhas convocações? E quando eu falo de comparecido nas minhas convocações, diz respeito a tudo aquilo que eu falei agora há pouco e aquilo que eu não falei ainda. O Josué, ele era um líder, e o líder dele estava conversando com o povo, e o povo estava atendendo a fala do líder. Isso é importante para a gente pensar. Às vezes o patrão vai querer conversar, o funcionário vai fazer corpo mole. Às vezes o encarregado vai querer conversar, o encarregado vai querer conversar, o funcionário vai fazer corpo mole. E se quer que eu fale uma situação que é bem verdadeira, o ser humano, de uma maneira geral, ele é craque em dar desculpas. Então ele sempre vai ter uma boa desculpa para dar. E as nossas desculpas são as melhores. Ninguém tem uma desculpa melhor do que a nossa. Isso é uma verdade. Então, Josué convocou e o povo compareceu. E entenda por comparecer tudo aquilo que você estiver aliançado. Tudo. Você tem uma aliança com a sua esposa? Então, irmão, tem que comparecer com a sua esposa, se é que está me entendendo. Irmã, você tem uma aliança com o seu marido? Tem que comparecer com o seu marido, se é que está me entendendo. É comparecer, ter uma aliança com o patrão, com a patroa, tem que comparecer no trabalho e comparecer no sentido de produzir. Ter uma aliança na igreja, tem que comparecer no sentido de fazer a sua parte, aonde quer que nós estejamos. Aonde quer que nós estejamos aliançados, com quem ou com o que quer que estejamos aliançados. Segue a leitura. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aí vem agora, veja, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Então agora o Josué, ele traz à memória o ontem. Ele está dizendo assim, vocês estão lembrados de ontem, não estão? Vocês estão lembrados de ontem, anteontem, não estão? Vocês estão lembrados, não estão? Você lembra de onde você veio, não lembra, irmão? Tem alguém aqui que se esqueceu de onde veio ou não? Todos se lembram de onde vieram? Todos se lembram de onde Jesus tirou vocês? Todos aqui? Ah, pastor, o senhor sabe que fazia tanto tempo que eu não pensava nisso, pois isso é bom a gente pensar todo dia. De onde é que nós fomos tirados? Quem é que nós éramos? O que é que nós fazíamos antes de Jesus? Isso é importante a gente pensar. É o que o Josué está conversando com o povo. Há muito tempo, seus antepassados viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Então, da onde que eu fui tirado? Aí verso 3 diz assim, mas eu tirei, quem está falando? O próprio Deus. Assim diz o Senhor, mas eu tirei seu pai da terra, da além do Eufrates, conduzi por toda Canaã, lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque, a Isaque dei Jacó e Esaú, a Esaú dei os montes Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés, Arão, feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. Os egípcios os perseguiram com carro de guerra, cavaleiros até o Mar Vermelho, mas os seus antepassados clamaram a mim. Eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios.
Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhe dei uma terra que vocês não cultivaram, cidade que vocês não construíram. Nela vocês moram, comem de vinhas e olivais que não plantaram. Vê que conversa. O Josué, ele era assim alguém tremendo, alguém acima da média, e ele chama o povo para renovar uma aliança. E quando ele vai renovar uma aliança, ele coloca alguns pontos importantes para se pensar. Primeiro, da onde vocês vieram? Segundo, quantas vitórias vocês já tiveram? Terceiro, onde é que vocês estão hoje? Como é que está a vida de vocês hoje? E isso tudo nós temos que pensar. Porque se nós não pensarmos, nós acabamos vivendo uma vida de fé, mas uma vida de fé relapsa, sem aliança, sem compromisso. Nós acabamos vivendo uma vida sem compromisso, sem comprometimento, seja lá aonde for. Eu vou apenas repetir aquilo que eu já falei no início. As aplicações, empresa, amigos, círculo social, família, casal, e assim por diante, né? As aplicações, elas se dão. Nós temos que saber da onde nós viemos, o que nós fazíamos, qual era a nossa vida. Deus nos tirou dali, Deus nos trouxe para uma vida melhor, mas nesse lugar de vida melhor, até melhorar um pouco, quantas vitórias Deus já nos deu. Quem já teve alguma vitória aqui? Deixa eu ver, levante a mão assim, ó. De quando veio para Jesus, quem já teve uma vitória pelo menos? Pronto. Então Deus nos trouxe para cá nessa manhã, para dizer exatamente assim: olha, eu já dei muitas vitórias para vocês. E olha, a vida que vocês estão vivendo hoje é uma vida melhor do que a vida de ontem. Sim ou não? Quem está vivendo uma vida melhor hoje? Esses dias eu falei do Tony e da Tatiane, que ele falou, ele se expôs, né, diante de uma situação para glorificar a Deus. Ele falou: eu vim da favela, eu cresci na favela. É isso, Tatiane? Hoje tem a casa própria. Hoje vem aí com CR-V, é assim? É o nome do carro? É. CR-V, Honda. Foi assim a vida inteira, ô Tony? Mas olha onde Deus está te colocando. Não é você. Eu peguei ele como um exemplo. O Jorge outro dia veio com o Fusquinha. Está com o Fusca ainda, Jorge? O Fusca... agora ele é enjoado, ele ficou aqueles caras enjoados, cara, com todo respeito, viu, Jorge? Ficou aqueles no enjoado. Agora ele tem um Fusca de coleção, para andar com carro de coleção, e um carro para o trabalho. Hoje ele está com o carro do trabalho aí, e tem a moto também. Mas sempre foi assim? O André, eu lembro do André, quando ele chegava em casa, que ele trabalhava na Pedrinho Carcaça, fazia retífica de bloco de carro, né? Não sei falar o nome certo, mas uma retífica. Ele chegava com a bicicletinha dele,
azul, encostava, ia descansar, deitava um pouco, trabalhou no supermercado. Mas hoje mudou, não mudou? Está até mais barrigudo. Porque Deus muda histórias. Porque Deus muda vidas. E nós não podemos esquecer disso daí. Esses dias eu estava falando dos 6, essa semana. Você estava com a dívida até aqui, ó. Aonde você estava no estacionamento, vendo um carro novo, né? Para comprar. Eu sei, me contaram já. Vocês foram fazer escondido, mas eu já estou sabendo. Até ontem estava com mais de 300 mil de dívida. Agora está com um carro bom e está no estacionamento vendo um carro melhor ainda para comprar. Você vê que eu vou conversando com cada um de vocês, e eu falo com todo respeito, eu falo com toda a alegria, porque eu sei que vocês estão avançando, vocês estão crescendo, vocês estão melhorando dia após dia. E isso quem está fazendo na vida de cada um de vocês é Deus. Mas nós não podemos nos esquecer disso. Quando Josué chama o povo, ele chamou autoridades, juízes, ele chamou o povo todo. E ele chamou o povo para dizer assim: ei, espera lá, não se esquece de onde vocês saíram. Não se esquece quantas vitórias vocês já tiveram. E não se esquece da vida que vocês estão tendo hoje. E isso tudo porque Deus tem cuidado de vocês. Você pode dizer uma palavra de gratidão a Deus? Você pode dizer aí uma palavra de louvor a Deus? Porque Deus tem mudado a sua vida. Ele tem melhorado a sua vida. A sua vida, o seu compromisso, a sua aliança com Deus tem melhorado dia após dia. Outro dia nós conversávamos, Marlene, e você chorava porque queria o seu imóvel. Hoje você tem o seu imóvel e logo estará construindo. Hoje você tem a sua empresa e vou recomendar, quando você quiser açaí, quando você quiser sorvete, não tem nenhum outro aqui na região. O único que tem aqui na região é da Marlene, que é dizimista e é ofertante fiel aqui nessa igreja. E é nela que tem que ir. Primeiro porque ela congrega aqui, dizime e oferta aqui. Segundo porque o sorvete, o açaí é de qualidade. Quem não conhece tem que ir conhecer. E você que está acompanhando aí é Marla Sorvete. Vai lá no Instagram e segue ela. Mas não foi sempre assim. Você vê? Aí eu podia ficar aqui, ó, conversando com você, provocando você, porque eu estou te provocando. Eu podia ficar te provocando aqui até 10 horas, mas não vou fazer isso, porque eu sei que você quer ir votar. Você não vê a hora de votar. Tem que votar. Exerce seu dever de cidadão. E votar bem, porque senão depois não adianta reclamar ainda. Né? Vamos continuar a leitura? Já podíamos parar, não podíamos? Mas vamos continuar a leitura. Veja, ó. Final do verso 13 diz assim, ó: vocês moram e comem vinha e olivais que não plantaram. Deus é tão joia. Deus é tão bom. É tão bom, Mauro. Tão bom. Verso 14. Agora temam o Senhor. Temam o Senhor. Sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram, além do Eufrates, no Egito. Sirvam ao Senhor. Ele está dizendo assim, olha, aquela vida já ficou para trás, você é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Tem gente que parece que insiste em querer ficar removendo carcaça de defunto. Aquela vida, aquele comportamento já ficou. Hoje é uma nova pessoa, hoje é uma nova criatura, hoje é um novo comportamento, hoje é uma nova cabeça. Mas vamos seguir com a leitura, ó. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor,
que também tem a liberdade de escolher, vai aguentar firme a aliança ou não vai, né, irmã Roseli? Tem a liberdade de escolher, ou aguenta a firme a aliança que faz com Deus, ou não fica firme na aliança e boa. Se, porém, não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Quer dizer, o Josué está dizendo assim, tem de tudo para vocês fazer, se vocês não quiserem servir a Deus. Tem muita coisa para servir, muita coisa para fazer, que não servir a Deus. Né? Tem os deuses pessoais, né, que a gente às vezes, se descuidar, deixa crescer dentro da nossa barriga. Tem aqueles que de repente constrói para si um reinado e querem os seus súditos à sua volta. Você vai ter de tudo para escolher quem é que você quer servir. Se você quer servir a Deus, ou se você quer servir o seu eu ou o eu de outras pessoas. É você que escolhe. A Bíblia ela é muito de fácil compreensão. Só não compreende quem não quer, porque ela é de fácil compreensão. Aí segue, o Josué dizendo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. É fácil servir ao Senhor? Não, não é. Mas ele estava dizendo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. É fácil você honrar o compromisso que você firmou com a sua esposa, com o seu marido? Não, não é. Principalmente nos dias de hoje, está tudo tão difícil, mas você vai escolher servir ao Senhor. Honrar o voto que você fez com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Você vai escolher honrar a aliança, o compromisso que você firmou lá na empresa onde você trabalha, os clientes que você tem. O Josué ele está dizendo assim, eu e a minha família, nós já decidimos a quem nós vamos servir. Nós vamos servir ao Senhor. Para nós, compromisso, aliança é algo sério, é coisa que nós levamos ao pé da letra, porque é isso que gera vitória na vida de uma pessoa. Quando o Davi foi conversar com o Golias, o Davi foi, qual que é a palavra que ele usa? Quem é este o quê? Incircunciso. Por que incircunciso? Porque incircunciso quer dizer aquele que não tem aliança, aquele que não tem compromisso. Quem é esse descompromissado, desaliançado, que está querendo lutar com alguém que tem aliança? Quem tem aliança, não importa o tamanho, sempre vence. Quem tem aliança, quem tem compromisso, não importa a quantidade, sempre vence. E isso você tem que entender e levar para o seu dia a dia. Você está aqui recebendo a palavra para o seu dia a dia, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, aonde quer que você estiver no decorrer da semana. Você tem que valorizar aliança, você tem que valorizar compromisso. Se você tem um amigo, uma amiga, você tem que valorizar a aliança, o compromisso que você tem com o seu amigo, com a sua amiga, onde quer que você estiver ou esteja. Valorize a aliança sempre. Sempre. Lembre do Jonatas e o Davi. Aliança de um com o outro. Vamos seguir a leitura. Então o povo respondeu. Ó o povo, hein? Cuidado. Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Cuidado, que o povo é assim. O povo fala, mas depois o povo mesmo muda de comportamento. Então, cuidado para não ir pela cabeça do povo. Você tem que ter a sua cabeça bem feita, bem formada. O povo respondeu, longe de nós. Verso 17. Foi o próprio Senhor, nosso Deus. Quer dizer, eles sabiam que Deus já tinha operado na vida deles. Que nos tirou a nós, a nossos pais do Egito, daquela terra da escravidão, realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos.
Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Então agora o Josué está chamando o povo a pensar no dia a dia, nos próximos passos da vida deles. Olha o que o Josué fala: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Mas como? Por que não? Aí ele complementa dizendo assim, Ele é Deus santo, é Deus zeloso, não perdoará rebelião e pecado de vocês. Então o Josué está dizendo para o povo assim: olha, se você quer servir a um Deus santo, você deve de fazer aquilo que agrada ao Deus santo. Você deve de deixar o pecado de lado, aquilo que não é legal de lado. Você não pode se envolver em coisas erradas, você não pode fazer coisas erradas, você tem que pensar bem. É o que o Josué chama eles a pensar. Por quê? Porque tudo isso havia acontecido, eles só estão lembrando agora porque o Josué lembrou eles, porque o Josué falou com eles, mas eles simplesmente não estavam lembrando disso. Aí eles começaram a relaxar na vida deles. E aí o Josué chama eles para relembrar e diz assim: bom, então se vocês querem seguir a Deus, servir a Deus, nada de rebelião, nada de pecado. Rebelião é como a Bíblia diz, é como pecado da feitiçaria. Rebelião é como o pecado da feitiçaria. O feiticeiro, por que Deus reprova a feitiçaria? Porque o feiticeiro entrega para outro o mérito de uma vitória e não a Deus. O feiticeiro, ele faz o que qualquer entidade sugira que seja feito, mas ele não faz o que Deus ordena para fazer. E a Bíblia diz assim, Deus fala através da palavra dele: minha é a glória, minha é a honra. A honra e a glória pertencem a Deus. Então Josué chama atenção. E isso nós temos que pensar, porque é daqui para frente. Não, pastor, eu tô ouvindo, estou prestando bastante atenção. Tem algumas coisinhas tal que eu estava meio dando bobeira aí, mas eu já vou rever, porque hoje é manhã onde eu estou refletindo sobre renovação de aliança. Então, se eu vou renovar minha aliança, se eu vou firmar minha aliança com Deus, se eu vou fortalecer minha aliança no meu casamento, na empresa e assim por diante, aquilo que eu estava fazendo que não é legal, eu tenho que deixar para trás e não posso fazer mais. Se eu estava dando uma miguezinha com a minha esposa, eu não vou dar migué mais. Se eu estava dando uma migué no meu trabalho lá, dando umas enroladas, enganando o patrão, não vou enganar mais. Se eu estava dando umas escapadelas e não estava levando a obra de Deus a sério, não vou dar escapadela mais. É hora aonde Deus ele chama para quê? Para fazer a reflexão, é uma conversa. Nós estamos refletindo em cima de uma conversa. A luz da Bíblia na nossa vida na manhã de hoje fala sobre aliança, sobre renovar a aliança. Verso de número 19, diz assim, verso de número 20, perdão. Diz assim: se abandonarem o Senhor, servirem os deuses antigos, se abandonarem o Senhor, servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Pergunte para quem está pertinho de você: quer castigo? O que ele disse? Sim? Quem disse sim aí? Ninguém? Quer castigo? É só abandonar o Senhor e voltar a viver
as velhas práticas que se vivia. Se as pessoas, eu queria tanto ser castigado, uma vontade de ser castigado, meu Deus, que saudade dos castigos que eu tinha. Abandone Deus, abandona a palavra de Deus, ignora a palavra de Deus, despreza a palavra de Deus, que você vai ver se o castigo vem a cavalo ou não vem. Como diz, né? É um ditado. Mas é lógico que não. Isso aqui para nós serve de alerta. Opa, pera lá, eu não quero castigo. Então quem não quer castigo não abandona Deus. Quem não quer castigo não volta às práticas antigas. O povo respondeu. Opa, não conclui a leitura. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, porque tem gente que fica, porque Deus é amor, mas Deus é amor. Mas Ele é amor, mas também Ele é justo. Justiça. Olha aqui, ó. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. É um texto bastante pesado para a gente refletir, mas que uma pessoa com o coração aberto, a pessoa sai daqui assim, ó, pronta para vencer. Ela sai preparada para vencer, porque ela sai daqui com o coração aberto para aliança, para compromisso, para comprometimento. A pessoa, ela começa a levar a sério aliança, compromisso. Ó. O povo respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, lhe obedeceremos. E naquele dia Josué firmou um acordo com o povo e Siquém lhe deu decretos e leis. E aqui eu paro a conversa. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo. Você vê que coisa, não sei como você pensa, eu penso, que coisa linda, que coisa jóia. Eu falava agora há pouco, eu trazia a lembrança, Deus melhorou a nossa vida, nossa, melhorou muito, e Ele tem nos guardado e nos sustentado todos os dias, mas todos os dias nós somos convidados a fazer a coisa errada, todos os dias nós somos convidados a negar a Deus, todos os dias nós somos convidados a voltar às velhas práticas, todos os dias. O que vai determinar qual passo nós daremos é a valorização que nós damos para uma aliança. Uma pessoa que valoriza a aliança, ela sofre, ela paga o preço, mas ela aguenta firme. Eu não sei se foi a pastora Kátia que postou, e aqui eu vou finalizar a conversa, eu não sei, não tenho certeza que foi ela, que estava escrito assim: se as pessoas se colocassem no lugar das outras, sentiriam um pouco mais. Foi você, Rose. Eu vi hoje de manhã, eu achei tão profundo. É tão profundo. Quando você se coloca no lugar do outro, você sofre pelo outro. Você sofre. É o que Jesus fez por nós. Ele se colocou no nosso lugar. Ele morreu por nós. Ele cuspiram nele, furaram ele, bateram nele, zombaram dele, mas ele estava lá por amor a nós, Tereza. Por amor a nós, Ilma. Ele se pôs em nosso lugar. Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós tomamos a dor do outro. Mas o nosso compromisso, a nossa aliança, faz com que nós aguentemos firmes. E isso vai acumulando sobre a nossa vida. Uma vitória em cima de outra vitória, em cima de outra vitória, em cima de outra vitória. E é isso que eu quero perguntar para você. Você quer vitória? Quem quer vitória aqui? Deixa eu ver.
Fica em pé, por favor. Agora é hora de nós conversarmos com Deus. Você vai ter a sua conversa com Deus, o seu particular aí com Deus. Você vai abrir o seu coração a Deus. Talvez você deu algum descuido em alguma das alianças que você fez, e nós fazemos tantas alianças, né? Nós estamos aliançados com a esposa, a esposa está aliançada com o marido, aliançada com os filhos, aliançada com os amigos, com a empresa, com o cliente, com o patrão, com o liderado. Nós estamos aliançados com o pastor, com a denominação, nós estamos aliançados com o vizinho. Nós estamos cercados de alianças, Reginaldo. Estamos cercados de aliança. Tudo que nós fazemos, onde quer que nós estejamos, uma aliança é formada. E uma pessoa que aprende a valorizar as alianças que faz, essa pessoa, ela sempre vai ter alguém que vai sentir a dor dela, porque ela é alguém que sente a dor do outro. A lei da semeadura se aplica nessa nossa reflexão. Ore a Deus aí agora, em nome de Jesus. Fale para Ele, fale: Deus, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu lembro onde eu estava quando o Senhor me buscou. Quanta vitória o Senhor já me deu, quantas questões o Senhor já me ajudou a superar nesses últimos dias, nessas últimas semanas, meses e anos. Ó Deus, a vida que eu levava e a vida que eu levo hoje, a casa que eu vivia, a casa que eu vivo hoje, o carro que eu andava, a bicicleta que eu andava, o ônibus que eu tomava e o carro que eu ando hoje, a moto que eu ando hoje, o salário que eu tinha lá atrás, o salário que eu tenho hoje. Converse com Deus, seja uma pessoa agradecida a Deus e diga a Ele: Deus, eu quero honrar isso aí, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Se eu cheguei até aqui foi porque o Senhor me ajudou, se eu estou aonde eu estou é porque o Senhor tem me ajudado, e assim Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Reforce a sua aliança com Deus. Reforce o seu compromisso com Deus, reforce o seu compromisso com a sua esposa, com o seu marido, reforce o seu compromisso com o seu patrão, com a empresa onde você trabalha, reforce o seu compromisso com os seus amigos. Diga: Deus, eu quero renovar meu compromisso com as pessoas que estão à minha volta. Reforce o seu compromisso com essa igreja, com esse pastor, com esse bairro. Reforce o seu compromisso. E converse com Deus e diga: Deus, eu vou fazer o meu melhor, porque eu sei que o Senhor está fazendo o melhor por mim. É você e Deus. É muita coisa para ser liberada sobre a sua vida. Nós estamos às portas do ano dos céus abertos. É muita coisa. E é importante que nós pensemos a respeito disso. Eu oro em nome de Jesus por esse irmão, por essa irmã, e eu declaro sobre a vida desse povo, sobre a vida desse homem, dessa mulher, desse pai, dessa mãe, desse profissional, seja ele liberal, seja ele assalariado, seja ele comissionado, seja ele, ó Deus, o profissional que for, ou talvez até alguém que está desempregado, mas que nas próximas horas o Senhor dará a oportunidade do trabalho. Eu oro e eu abençoo, Deus. Eu rogo ao Senhor: Deus, manifesta na vida desse povo, Pai, o crescimento cada vez maior e mais qualitativo, cada vez mais, ó Deus, eles cresçam, cada vez mais eles avancem. Se hoje está bom, eu quero que amanhã eles estejam melhor, em nome de Jesus. Essa é a minha oração por todos, tanto os que estão aqui dentro do templo, quanto aqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, através da rede social. Faço essa oração em nome de Jesus, para a glória, para a honra, para o louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. E você que crê, você que recebe essa palavra sobre a sua vida, essa oração sobre a sua vida, diga amém, diga graças a Deus.